mas 98% dos negócios não conseguem. Chegar a essas manchetes. No final das contas, um negócio se resume a uma avaliação de quanto dinheiro você ganha, quanto lucro em dinheiro você gera. Muitos donos de negócios erram ao achar que merecem todo o valor. Com essa mentalidade, dificilmente seus IPS serão adquiridos. Graham Stephan, Chief Executive Officer e fundador da Visval, e Jim McLaughlin, liderando a plataforma em termos do Reino Unido e Europa, assim como da expansão internacional. Quando você observa um negócio, uma das coisas que está se tornando enorme é o mercado de avaliação relativa e modelagem. Sempre que você for sair do seu negócio, a pessoa ou a entidade que o adquirir precisa ganhar muito mais dinheiro com o seu negócio do que você jamais ganhará. Mesmo usando tecnologia e ferramentas nos bastidores. Acreditamos firmemente que toda avaliação precisa ter esse aspecto humano e esse envolvimento humano. Olá a todos. Minha equipe e eu temos criado conteúdos e histórias que informam, inspiram, empoderam e trazem valor real para vocês. Se ainda não fez, verifique se está inscrito. Isso apoia nosso trabalho e mantém você atualizado com os lançamentos. Junte-se a nós nessa jornada de aprendizado e descoberta. Clique no botão de inscrever-se e fique ligado para as nossas novidades. Olá e bem-vindo ao podcast do YouTube de Dinis Guarda mais uma vez, em parceria e com o apoio de citiesabc.com, businessabc.net e dormi.ai. Estou muito animado para seguir nessa espécie de turnê mundial com grandes pessoas e personalidades que estão liderando negócios no mundo todo e ultrapassando os limites do que significa fazer negócios atualmente. Impulsionamos negócios, tecnologia, inovação, continuidade e tradições, que para mim estão se tornando cada vez mais importantes à medida que mergulhamos na loucura da inteligência artificial e em todas as diferentes coisas com as quais qualquer pessoa que está no ramo precisa lidar todos os dias. Mas uma das coisas que eu amo nesta série são as pessoas. Hoje quero destacar duas pessoas que me fascinaram por suas personalidades e complementaridade. Uma já esteve na série e a outra é nova. Vou começar pela nova e depois explico. Então, dou as boas-vindas a Graham Stephan, que é o Chief Executive Officer e fundador da Visval, e Jim McLaughlin, que é, claro, um querido amigo e também neste momento liderando a plataforma no Reino Unido e na Europa, além da expansão internacional. Então, essa plataforma não é uma plataforma convencional, porque traz muita inovação, mas também traz muitas camadas que são essenciais para mim quando se trata de negócios. E claro, quando você olha para o perfil tanto do Graham quanto do Jim, eles também trazem uma grande riqueza de experiência fantástica. O que eu acho que é realmente subestimado, especialmente pela narrativa dominante, pelo menos é o que temos em termos do mundo da inovação e do mundo da tecnologia. Parece que essas crianças novas mudam tudo na área, enquanto o resto do mundo fica em silêncio, como fantasmas ou zumbis. Então eu quero destacar essa inovação e estou bastante empolgado com isso. Visval apoia consultores, CFOs fracionários e contadores, oferecendo uma plataforma de avaliações independentes, orientadas por dados e conduzidas por pessoas. E eu quero destacar especificamente a experiência de Graham, Stephen e Jim como duas pessoas que também estiveram no negócio, entendendo as nuances do negócio. Antes de começarmos, quero destacar para meu público. Existem, segundo estimativas divergentes, cerca de 300 a 400 milhões de PMEs e micro PMEs no mundo. E, por exemplo, ontem eu estava fazendo uma pesquisa. Só no mercado dos Estados Unidos da América, que é, claro, ainda a maior economia, apenas 5% dos negócios faturam mais de 1 milhão, e quando você olha para a realidade dos negócios, até mesmo a maioria das startups são PMEs. Vamos ser honestos, agora há essa distinção entre os termos. E eu quero destacar isso na série e estou muito animado por estar abordando esses assuntos aqui. Então vou começar com você, Graham Stephen. É maravilhoso ter você aqui. Seja bem-vindo ao programa. Eu gostaria provavelmente de começar com você. Minha primeira pergunta seria um pouco sobre você, um pouco do seu histórico também. Por viver entre a África do Sul e o Reino Unido, que são dois países muito diversos e diferentes. Então, bem-vindo ao clube.
Obrigado por me receber. É um grande prazer estar aqui, avaliando seu histórico. Parece que você está na cidade do Cabo. Também estou baseado aqui agora. O clima está quente e agradável, cerca de 28 graus e ensolarado, então não vou me gabar disso. Muito mais frio em Londres. Mas eu acho que sim, absolutamente, sabe? Eu acho que sou uma dessas pessoas de sorte que me considero um cidadão global. Sabe, eu acabo tendo dupla nacionalidade do Reino Unido e da África do Sul, o que facilita as viagens e, sabe, acho que sempre tive essa perspectiva de construir um negócio global. Eu cresci na África do Sul, sabe, já no final do apartheid. Então foi um período de mudança muito interessante e isso me deu uma perspectiva. Eu acho que, sabe, existem muito mais coisas que nos unem no mundo do que aquelas que nos separam. Sempre tive essa mentalidade. Eu comecei minha carreira treinando para ser contador certificado. Sabe, meu pai foi o que eu chamo de empreendedor frustrado, e eu sempre conto essa história. Quero dizer, da forma mais gentil possível. Ele foi demitido. No início dos 40 anos, ele era artesão e já havia trabalhado na indústria automobilística. E foi demitido e não conseguiu encontrar um emprego nessa fase, e acabou se tornando um faz-tudo. Ele era um empreendedor autônomo e naquela época, estou falando do final dos anos 80, início dos anos 90, ser empreendedor era algo que você fazia se não conseguisse um emprego. Havia um certo estigma em torno disso. E durante meus anos de formação sempre foi uma luta. Sempre tivemos comida, boa educação e nunca passamos necessidade. Mas ele nunca entendeu como construir um negócio. Então, minha percepção inicial era seguir o caminho seguro, me tornar um contador certificado, conseguir um emprego em um banco, aquela visão tradicional, e eu vou avançar há alguns anos. Trabalhei em bancos de varejo, trabalhei em vários tipos de empresas, migrando mais para startups, o que mais? Mas, ironicamente, com a mesma idade em que meu pai foi demitido, aos 42 anos foi quando comecei meu primeiro negócio, que acabou sendo uma empresa de Chief Financial Officer fracionado e, sabe, toda aquela experiência de ter trabalhado em bancos com pequenas e médias empresas, concessão de crédito, todas essas coisas. Trabalhei por um tempo na África subsaariana, em países como Quênia e Gana, com projetos de inclusão financeira. Eu meio que percebi que, na verdade, o empreendedorismo não era algo que você fazia se não conseguisse um emprego, mas sim o que realmente impulsiona as economias. Acho que, no fundo, eu já sabia disso. Mas isso meio que me fez perceber por que meu pai nunca conseguiu voltar a ter um emprego. Tinha algo nele relacionado a isso. Na verdade, quero liberdade, tomar decisões e construir algo. Já ele se contentava só em sustentar a família, sem querer criar um negócio. Nesse período, conheci muitos empresários diferentes, incluindo meu outro cofundador, Howard Blake. 6 meses após iniciar meu negócio de Chief Financial Officer fracionado, já trabalhava com ele como cliente. É um pouco aquela história de pai rico, pai pobre. Ele construiu 40 empresas ao longo da carreira dele e ele me deu essa visão para dizer, bem, na verdade, é disso que se trata o empreendedorismo, é sobre construir um negócio que possa funcionar sem você e todas essas coisas boas. Então é uma história um pouco longa, mas eu acho que é bastante importante. E ele tinha um problema específico naquele momento, ele estava ocupado saindo do negócio que passou os últimos 30 anos construindo, e ele tinha acabado de sair de uma conversa com uma das 4 grandes empresas de contabilidade. Eles cobraram dele uma verdadeira fortuna. Quero dizer, nem consigo lembrar. Provavelmente foi algo em torno de 50 mil libras para fazer uma avaliação, ajudá-lo a entender quanto o negócio valia. E o mais importante é que ele não conseguia entender a linguagem deles. Sabe, eles deram para ele aquele relatório enorme, com 100 páginas, cheio de jargões, cheio de termos técnicos. Ele é um empresário de sucesso, já construiu 40 empresas, mas mesmo assim, sentado na frente de um parceiro financeiro de uma das 4 grandes empresas, ele se sentiu um pouco inadequado e me pediu para interpretar o que estava à sua frente. Assim surgiu a semente da Bizwell. Queríamos, antes de tudo, capacitar os empreendedores para entenderem o valor dos negócios que estão construindo. Esse era o tipo de... Foi o começo para mostrar que queríamos algo diferente.
Então, sim, é uma história um pouco longa, mas a criação da Biswell estava profundamente enraizada no desejo de ajudar e capacitar os empreendedores, antes de tudo. E, obviamente, com o tempo, nós meio que migramos para diferentes verticais, e isso que tenho certeza que vamos conversar, mas essa era a ideia por trás disso. Nos últimos 4 anos, seguimos essa missão de levar o conceito de avaliação de empresas, trabalhar com empreendedores, parceiros, consultores e meio que revolucionar esse espaço usando tecnologia, mas tecnologia como uma ferramenta e não como um fim em si mesma. E nós realmente queríamos nos conectar com empreendedores, fundadores, consultores em um nível pessoal e unir essas coisas. Então, espero que Denise não tenha sido muito monólogo, mas espero que para os ouvintes também dê um pouco de contexto sobre por que fazemos o que fazemos. É uma história maravilhosa e eu adoro a sinceridade do que você disse, mas também como você foi da experiência do seu pai para construir essa narrativa em torno disso. Primeiro, construa sua segurança e trajetória financeira e empresarial. Essa história é impressionante. E também eu sei que, claro, crescer na África do Sul é completamente diferente de crescer no Reino Unido ou na Europa. Jim, você também vem da Irlanda do Norte e tem histórias incríveis, então conte pra gente sobre a sua trajetória também. É a segunda vez, seja bem-vindo novamente à série. Nesta parte gostaria de abordar isso também. E como você acabou realmente trabalhando com Graham e impulsionando a visão da Visval, sobre a qual vamos falar mais. Sim, claro. Obrigado por me receber novamente. E alguns dos seus ouvintes talvez tenham ouvido minha primeira entrevista com você. Vou evitar repetir o mesmo assunto. Bem, acho que como forma de introdução, eu sou uma daquelas pessoas que acho que concordo com o Graham que há muito mais coisas que as pessoas têm em comum de forma positiva do que negativa, em termos de como você, como você vê as coisas. Sempre fui um grande observador dos seres humanos, no que diz respeito ao que eles fazem, como reagem e como fazem certas coisas. E embora existam grandes diferenças entre culturas e entre pessoas de diferentes partes do mundo, no fim das contas, todos nós somos iguais em muitos aspectos. E quando se trata de negócios, minha carreira começou, eu fiz um estágio em engenharia, quando eu era muito jovem, não havia trabalho. Administrei um clube de jovens por 2 anos na Inglaterra, o que me levou da Irlanda para lá. Depois entrei no mundo dos negócios, por acaso. Logo voltei ao ponto em que estava. Eu era bem jovem na época, e com a juventude vem essa incrível arrogância. E ignorância e a flecha, e a combinação dessa arrogância com ignorância me fez pensar. Sempre que via alguém ganhando mais ou tendo sucesso, pensava, eles não são diferentes de mim, por que não faço o mesmo? Então, eu comecei meu primeiro negócio em 198 86 e desde esse dia nunca mais fui empregado, então eu sou alguém que hoje em dia eles chamam de empreendedor. Na minha época, eu era impossível de empregar por ser desesperado demais para seguir meu caminho, fazer minhas escolhas e ser responsável pelo que queria conquistar. Faço isso há 35 anos construindo negócios. Acho que uma das coisas que eu destacaria é que, se eu olhar para trás na minha carreira, a soma das partes. A maioria foi um fracasso, então falhei na maioria das tentativas. E quando digo fracassar, não quero dizer no sentido de que elas completamente não funcionaram totalmente, mas simplesmente não alcançaram o que eu pretendia alcançar. Então, houve muitos negócios que comecei com todo o entusiasmo do mundo e simplesmente não deram certo. Por uma série de razões diferentes, mas tive alguns bons sucessos nessa jornada, e é dos fracassos que vem toda a sabedoria. Então, eu disse, por sabedoria, quero dizer, você sabe, sabedoria para mim é só, sabedoria é realmente. Na minha experiência, a sabedoria vem da soma dos fracassos, pois pouco se aprende com o sucesso. E em termos da combinação de trabalhar ao lado do Biswal isso não acontece com tanta frequência na sua carreira profissional, onde você encontra espíritos afins e pessoas que têm o mesmo norte e o mesmo. E o norte que temos é literalmente ser o mais útil possível para outras empresas e dar a elas as informações de que precisam para não cometerem os mesmos erros. Eu cometi ao longo da minha carreira, então essa é a grande motivação que eu tenho. E eu sei que se eu tivesse tido as vantagens que a Biswal oferece aos donos de empresas hoje,
Se eu tivesse tido isso na minha jornada, eu sei absolutamente que talvez tivesse tido tantas falhas quanto, mas elas não teriam me custado tanto dinheiro. Eu teria, sabe, ajustado o meu caminho mais rápido. E eu acho que isso é o que importa. É realmente importante entender a direção que você quer seguir e você. Graham mencionou Howard, não entendendo o jargão dentro do relatório de 100 páginas que ele recebeu. E, você sabe, o que ele não mencionou é que, sabe, o Howard tem formação como advogado comercial, então ele não é apenas um homem de negócios, ele é alguém acostumado a ler documentos complicados, etc. E mesmo desse ponto de vista, aqui estava um documento em que ele simplesmente pensou: por que isso não faz sentido para mim? Por que não está me dando a informação que eu realmente preciso sobre para onde estou indo? Acho importante lembrar que homens de negócios são excelentes no que fazem, mas isso não garante que sejam bons em outras áreas. E isso é algo que eu percebi na maioria das coisas na vida. Quando comecei pensando, eu sou melhor do que esse cara e sou melhor do que aquele cara, o que logo aprendi foi que todo mundo é bom em alguma coisa. O objetivo da Bisval é identificar as habilidades dos donos de empresas. Mas vamos tentar ajudá-los com as coisas que eles não querem admitir, que não são bons, que geralmente são os números e o jargão que outros profissionais usam no que eles estão fazendo. Então, nós tentamos fazer isso. Sempre senti isso na minha carreira e minha experiência é toda em serviços financeiros. Eu nunca tentei conquistar negócios ou conseguir um cliente tentando parecer mais inteligente e mostrar que eu sabia coisas que eles precisavam de mim porque não sabiam. Minha visão era que, se eu conseguisse fazer com que eles entendessem o que precisavam saber, então esse seria o motivo pelo qual eles se tornariam clientes, porque eu simplesmente ofereço transparência e simplicidade sobre o que é. Eles precisavam saber, pois é o que os donos de negócios precisam. E esse é exatamente o objetivo da Bisval quando se trata de avaliações de empresas, seus números e como entender e interpretar o que esses números significam para eles nos negócios. Então, espero que isso responda a sua pergunta em relação a um pouco do meu histórico novamente e o porquê. Eu tenho o mesmo objetivo principal que a Bisval em termos do que quero alcançar. É muito inspirador vocês dois e também eu conheço especialmente você, Jim, há algum tempo e tenho me sentido muito honrado com a sua vasta experiência. E, sejamos honestos, eu tenho uma rede internacional bastante grande e também experiência com universidades e tenho percebido isso. E é por isso que estou animado por ter vocês aqui. Esse nível de humanidade está faltando e eu diria que quase todos os profissionais da tecnologia com quem tenho conversado e também temos um mundo muito grande, diverso e dividido neste momento. Voltando a você, Graham, como Chief Executive Officer e fundador da VAL, o seu histórico é incrível. Porque, claro, a África do Sul ainda é uma grande economia, mas obviamente com muitos desafios, divisões e desigualdades. Mas, claro, também está na África e existem os ecossistemas ocidentais e africanos juntos, e a partir daí construímos um negócio realmente global. Então, antes de tudo, vamos lá. Antes que eu faça algumas perguntas sobre as insinuações de ser empresário. Mas o que é a Bisval? Como ela funciona? E como as pessoas podem ver isso? Vamos começar pelo básico. Diniz, eu acho. No essencial, Bisval, nós somos um negócio que ajuda os proprietários a entenderem o valor de suas empresas. Ok, de uma forma simples, pragmática e que agrega valor. Ok, nós desenvolvemos uma plataforma que permite que você faça isso sozinho ou com o acompanhamento e orientação da equipe Bisval. Então, por um lado, existe a plataforma, e talvez a gente demonstre isso um pouco mais tarde no podcast, se tivermos tempo. Criamos o que chamamos de um banqueiro de investimentos no seu bolso. Nós pegamos a abordagem de banco de investimentos para avaliar um negócio e destilamos isso em algo fácil e simples de entender. Não se trata só de informar o valor ou número do negócio, mas de ajudar você a entender os fatores e como melhorar ou mudar esse valor. No fim, é disso que a Bisval trata. Nós também fazemos, sabe, e competimos diretamente com os provedores tradicionais de avaliação, certo? Então, avaliações baseadas em eventos. Se você busca captar recursos para a sua startup e pensa em vender ou sair do negócio, ou enfrenta separação, disputa ou divórcio, certo? E onde somos diferentes, eu acho, de outros provedores, é que podemos fornecer esses relatórios independentes e defensáveis, com rapidez, pragmatismo na forma como são entregues e precisão,
Obviamente, isso nem precisa ser dito, e o mais importante é esse toque humano, e vou falar um pouco mais sobre isso depois. Mesmo que a gente use tecnologia e ferramentas nos bastidores, acreditamos firmemente que toda avaliação precisa ter esse aspecto humano e esse envolvimento humano. Então, é isso que é a Bisval. Nossa plataforma auxilia no planejamento estratégico de negócios e avaliações, além de oferecer uma abordagem tradicional para avaliações, mas entregue sim em uma fração do tempo e de uma forma que, usando aquele exemplo do Howard que mencionei antes, sabe, capacita o dono do negócio em vez de fazê-lo se sentir inadequado de alguma forma. Então, é disso que se trata o nosso trabalho. Não temos limites em relação a onde atuamos. Praticamente toda a nossa equipe fala inglês. Nosso foco está no Reino Unido e nos Estados Unidos, no mercado sul-africano. Mas e você? Já tivemos clientes nas Maurícias, já tivemos clientes, sabe, na Alemanha. Então, sabe, a gente realmente não coloca um limite global. Claro, precisamos entregar isso em um idioma que a equipe compreenda, talvez com o tempo. Temos pessoas que falam japonês ou chinês na nossa equipe, mas por enquanto queremos meio que construir a plataforma em países de língua inglesa. Então, eu quero abordar só para as pessoas que estão nos ouvindo alguns números e estatísticas que são muito importantes. Primeiro, ao avaliar negócios e startups, qual é o seu negócio? A Bisval vem se tornando um participante relevante nesse cenário. Este mercado global deve crescer de cerca de 62 bilhões de dólares em 2024 para 128 bilhões em 2033, e ele tem uma taxa composta de crescimento de 75%. Além disso, a avaliação relativa está crescendo muito e modelar mercados é bastante complexo. De um lado, há os benchmarks dos Estados Unidos da América, especialmente o Vale do Silício. A Europa é bem pior e o Reino Unido um pouco melhor, mas ainda fraco. E há o resto do mundo, um componente enorme que muitos esquecem. Então, como você mencionou, e eu tenho aprendido isso por conta própria, como empreendedor e como uma startup também. Então, se os fatores-chave incluem aquisições de margem, ao adquirir uma empresa, é essencial analisar o financiamento e as saídas de startups, tema relevante para meu público e que quero discutir hoje. Fatores econômicos, inteligência artificial e tecnologia, fatores de avaliação em evolução e dinâmicas regionais. E eu só queria destacar, e vou voltar com uma pergunta para vocês dois. O lado do mercado está ficando louco porque a avaliação total, por exemplo, o valor agregado de todos os unicórnios cresceu de 300 bilhões de dólares em 2014 para mais de 59 trilhões de dólares em 2025. E se você olhar para a recente bolha da inteligência artificial, provavelmente é muito maior. E também, eu só quero comentar para quem está ouvindo, que o número de unicórnios, enquanto falamos, e isso é em abril de 2025, há 1.200 unicórnios. Empresas avaliadas acima de 1 bilhão mostram, com choque de realidade da concentração geográfica, que os Estados Unidos possuem a maior parte do valor dos unicórnios e startups. Assim, os Estados Unidos têm 32 trilhões, China 14, Índia 4 e Reino Unido 3. Isso vai mudar bastante conforme crescemos, principalmente a Índia, que deve crescer muito, e a África, com população jovem. Voltando para vocês dois, e Jim, começando por você. Então, você tem muita experiência trabalhando com pequenas empresas e, como você disse, sendo um empreendedor antes desse conceito se tornar algo da moda. Também atuamos com a Federação de Pequenas Empresas e vários ecossistemas, principalmente no Reino Unido e Europa. Aproveitando o que Grant falou sobre o que você construiu com a Bisval, sei que foi por isso que você a escolheu. Quais você acha que são os maiores desafios que as empresas enfrentam? E eu estou falando provavelmente, bem, vocês estão mirando no mercado do Reino Unido e dos Estados Unidos. Claro, são mercados completamente diferentes e meu público é bastante global, mas eu quero provocar meu público. Porque se você não olhar para esses números, não teremos sucesso. E além disso, estamos criando uma economia global muito louca que, de certa forma, é completamente paradoxal. Temos bolhas de avaliações enquanto pessoas vivem situações mais frágeis. Jim pode compartilhar sua experiência sobre isso e também provavelmente os seus aprendizados. Como você disse, o fracasso é um grande aprendizado e, para ser honesto, para mim foi o maior mestre de humildade que já tive. Mas também, como você traz essa experiência para a realidade das operações do dia a dia dos negócios.
Essa é uma grande pergunta. Eu responderia considerando o maior desafio atual das PMEs, que é algo mais amplo do que apenas para elas. A velocidade das mudanças que a tecnologia e a inteligência artificial vão trazer para as nossas vidas na minha opinião, é absolutamente impossível entender como isso vai ser, como isso vai impactar os fatores e o que você faz dentro do seu negócio. Acho que o melhor que as pessoas podem fazer é diferenciar o que precisa ser liderado por humanos. Onde nós, humanos, faremos diferença em relação ao auxílio e assistência que a tecnologia pode oferecer. Veja, o mundo está sempre mudando e essas mudanças trazem oportunidades. O importante é saber reconhecê-las. E aqueles que não acompanham as oportunidades normalmente se tornam dinossauros. Ao mesmo tempo, e isso é um pouco contraditório, sabe? Minha vida inteira eu sempre senti também que os pioneiros levam a pior e os colonizadores é que ganham dinheiro. Então você precisa dentro dos negócios. Então, eu sugeriria que as pessoas não tentassem necessariamente ser pioneiras em tudo o que estão tentando fazer, elas deveriam tentar ser colonizadoras, o que significa que você precisa, até certo ponto, permitir a sobreposição dos modos tradicionais e existentes de fazer as coisas, com o reconhecimento de como as coisas são. Isso pode mudar, mas em essência os fundamentos ainda não mudam. Quero dizer, você mencionou as avaliações das corporações, em particular dos unicórnios, e como a concentração financeira de valor está se movendo cada vez mais para um círculo menor de entidades e indivíduos. E acho que é fundamental você ainda entender que o negócio ainda precisa gerar lucro. Quero dizer, se eu voltar às raízes, ontem à noite estive em um evento de incubadora que foi excelente e onde conheci muitos empreendedores. Alguns deles receberam bolsas e financiamentos em forma de prêmios ontem à noite. E ainda me surpreende quando encontro novos donos de negócios que não entendem o princípio básico de que você precisa ganhar dinheiro. Às vezes confundem instituições de caridade ou causas sociais com negócios. Negócios precisam dar lucro ou ao menos ter potencial de gerar lucro futuramente. E essa é a verdade nua e crua, e é isso que você precisa reconhecer. Talvez muita da concentração dessa riqueza aconteça porque essas grandes entidades, eles sabem perfeitamente que vão te engolir no café da manhã todos os dias, porque eles descobrem como podem ganhar mais dinheiro com o que você faz do que com o que eles mesmos fazem e vão te absorver. Pequenas empresas precisam aceitar que, em certo ponto, não basta ter boas ideias e conceitos. Você precisa ser capaz de demonstrar de onde vem o dinheiro. Então, quero dizer, uma das avaliações mais difíceis em que nos envolvemos são as startups pré-receita, porque elas não têm um histórico. Não existe o parâmetro para analisar, e você sabe que é normalmente o que os bancos, etc., fazem quando estão avaliando empréstimos. Eles ainda dependem muito do método histórico de análise. Quando você olha para frente e pensa no que algo pode fazer, é preciso analisar quanto dinheiro esse negócio poderia ou vai gerar, dependendo de quais critérios. Então, esses são os fundamentos. Mas nós fazemos parte da solução para isso, com certeza. Mas eu acho que isso, espero que responda a sua pergunta de alguma forma. Sabe, se você não consegue ver de que forma vai ganhar dinheiro em algum momento, então isso não é um negócio, pode ser o seu hobby, ou você pode ter propósitos sociais maravilhosos, o que não tem nada de errado, mas isso não é negócio. Jim, vou provocar vocês de forma positiva. Concordo com o que disse, mas há um grande paradoxo na economia mundial. Porque, por exemplo, Igran, você tem uma experiência muito forte e essa pergunta é para você primeiro. Você tem uma experiência fantástica trabalhando com corporações como o Banco Standard, um dos maiores bancos do mundo e especialmente grande na África. Além disso, atuo como Chief Financial Officer fracionado, o que é fundamental. Porque, por exemplo, a maioria, eu diria 90% dos meus erros até agora nos negócios foi por não olhar as finanças corretamente, porque eu estava mais focado em outras coisas. Acho que isso contradiz o que você disse, Jim, embora eu concorde, pois estava mais focado em criar produtos e tecnologia do que em construir um negócio financeiramente seguro. A maioria dos empreendedores foca em criar um produto, negócio ou serviço e dedica todos os esforços nisso. Então, Grant, com 2 décadas como contador certificado,
atuando em serviços financeiros, desenvolvimento de negócios e estratégia de precificação. Depois de atuar em organizações financeiras e agora como empreendedor, como você enxerga isso, né? Para mim, essa é uma grande questão. Acho que esse podcast sempre traz grandes questões, pessoas e ideias. O maior desafio é que isso sempre volta. Eu diria que não temos uma divisão, acho que temos 3 divisões da economia mundial. Temos esses 7 gigantes magníficos, como quiser chamar, que controlam uma enorme parte da economia mundial. Depois ainda temos a Fortune 500, que é o restante da economia mundial, e então temos a realidade, que é todo o resto. Acredito que 90% a 99% da economia mundial e startups estão nesse restante. Então, o que vocês estão fazendo com esse VAL é tentar conectar esses 3 ângulos. Mas, por exemplo, Jim, se eu sou uma startup que trabalha com tecnologia Deep Tech, se eu não mantiver presença na Europa, nunca serei alguém no mundo. Posso ter a mesma propriedade intelectual e bens, mas nunca serei alguém no mundo, e esse é o paradoxo, pois concordo com você. Sem ganhar dinheiro, não conseguirá isso. Mas então, como a gente vê isso? Porque, claro, o Vale do Silício é todo baseado em princípios. Mesmo se você olhar para o Google e até para o Facebook, eles ficaram anos sem ganhar dinheiro. Então, é uma questão de agora de como fazemos essa divisão ou 3 divisões e chegamos à realidade. Gostaria de saber, pela sua experiência, Grant, como você lida com isso no produto. Se não resolvermos, teremos problemas. Na verdade, há alguns analistas, e estou tornando a pergunta um pouco mais complexa, que dizem que nos próximos 25 anos a inteligência artificial vai acabar com o capitalismo. Porque se começarmos a ter superinteligência, isso significa que essa superinteligência vai criar uma espécie de economia ultra global dependente dessas plataformas. E essa é uma realidade, não está começando a acontecer, sejamos honestos. Então não está tão distante disso. E não sou só eu, são muitas pessoas destacando isso. Quero abordar esse ponto porque precisamos encarar os elefantes na sala. Quero dizer, Denise, essa é uma grande pergunta e uma pergunta muito importante. Quero meio que dividir isso em alguns componentes, em alguns pontos. Eu meio que quero isolar o Vale do Silício por um momento. Então, quando falamos sobre avaliações, muito do que você vê na mídia e isso, sabe? Você olha para a OpenAI, olha para o Google, olha para a Tesla, tudo isso. Então, muito do que é noticiado são todos esses unicórnios e as empresas de bilhões de dólares. É isso que chama atenção nas manchetes, certo? E eu quase que você precisa ser bem intencional aqui, porque tem que separar o hype e as avaliações de unicórnios da realidade. Então é isso que a gente vê. A realidade, porém, é que provavelmente estou citando um número. Porém, 98% dos negócios nunca alcançam essas manchetes em volume e quantidade de empresas, como os números que você mencionou. A maioria desses negócios que sustentam grande parte das economias globais são considerados negócios entediantes. Pode ser a lavanderia ali na esquina, pode ser uma empresa de encanamento, pode ser uma empresa de mudanças, todo esse tipo de coisa. Elas nunca aparecem nas manchetes. E é aí que atuamos bastante. Mas os princípios são basicamente os mesmos, não importa onde você esteja, como o Jim mencionou. No fim das contas, um negócio é sobre, sabe, e a avaliação do negócio é determinada por quanto dinheiro você ganha. Quando falo em dinheiro, não me refiro ao lucro contábil, mas ao que realmente entra, ao lucro em dinheiro mesmo. Quão repetível isso é? Se você fez 1 milhão de libras este ano, consegue repetir isso no próximo ano e nos seguintes? Certo, não é receita, mas lucro real. Então você precisa entender a receita, como isso se traduz na economia por unidade e se você consegue escalar isso. E a repetibilidade é importante porque significa você consegue repetir isso sem você como proprietário, certo? Então, esses princípios chaves são fundamentais e também tudo se resume a comprador disposto e vendedor disposto. Certo, então, quando um comprador olha para o negócio, e para nós avaliações são, você sabe, sempre sobre olhar pela perspectiva de um comprador em potencial, o que alguém está disposto a pagar por isso? Eles querem retorno sobre o investimento e estão dispostos a pagar. Então, um comprador analisa o negócio e pergunta: quais são os lucros em dinheiro? Esses lucros podem ser repetidos sem o dono ou sua presença e como eles estão aumentando. Então, se eles têm 1 milhão agora e estão crescendo para 10 milhões, e existe um plano que pode justificar isso, obviamente, sabe?
Esse negócio seria muito mais valioso do que um negócio que tem 1 milhão agora e vai continuar com 1 milhão daqui a 10 anos. Ambos são lucrativos, mas o crescimento é importante, então buscamos resumir isso. Agora, seja você analisando um negócio pré-receita que tem uma ótima ideia, obviamente aí o risco é muito maior. Então, sim, eles podem ter um potencial enorme e um potencial de crescimento enorme. Mas como você não tem histórico e nenhuma forma de realmente demonstrar isso, o risco é maior. Crescimento e risco têm relação inversa, por isso analisamos sob essa perspectiva. E, infelizmente, quando você lê a mídia e tudo mais, as pessoas não percebem isso. Certo? Então, o motivo, deixe-me dar um exemplo bem simples. Você pode ter 10 milhões de seguidores no Instagram. Certo? Isso significa que sua conta do Instagram vale muito dinheiro? Bem, não necessariamente. A menos que você tenha uma forma de monetizar isso e transformar em lucro, não vale nada. Agora pode haver uma empresa que atua no setor de mídia que sabe como monetizar isso. Ok, então eles têm seus 10 milhões de seguidores e podem vender algo para eles. Então, para essa empresa que está potencialmente adquirindo você, seus 10 milhões de seguidores no Instagram podem valer uma fortuna. Você pode não ter negócio e só gostar de seguidores no Instagram. Talvez isso não tenha valor para você, mas para outros pode ter, porque eles podem fazer vendas cruzadas para eles e esses usuários. Então, sabe, você precisa meio que simplificar até os princípios básicos no final das contas. E eu acho que muita gente não faz isso. Então, o que fazemos do ponto de vista de negócios é simplificar até os princípios básicos. Sabe, como você ganha dinheiro, como você faz isso crescer, quais são os sistemas e processos em vigor? Isso, para mim, é super, super importante. E você fala um pouco sobre para onde o mundo está indo. E filosoficamente, isso, no fim das contas, as pessoas ainda vão precisar comer, ainda vão precisar morar em algum lugar, ainda vão precisar fazer todas essas coisas. Então, as ferramentas como inteligência artificial e todas essas coisas são super, super úteis. Por que não? Porque elas geram dinheiro por si só, mas ajudam as pessoas a construir processos que são mais repetíveis. Elas podem melhorar a economia unitária. Em outras palavras, o custo de entregar esses serviços diminui, então isso pode aumentar a lucratividade. Sempre que a resposta for longa, volte ao básico. Quebre tudo em princípios. Pergunte: como você ganha dinheiro e como repete isso? Como você mantém esse crescimento sustentável? Todo o resto é basicamente ruído em volta disso, ok? E se você entende isso, então você entende valor. Por fim, como disse antes, é importante analisar pela perspectiva de um possível comprador, não apenas do vendedor. Pois a menos que você mostre ao comprador por que seu negócio vale isso e por que isso é valioso para ele, então você não tem muito. Eu concordo completamente, mas então eu vou tocar em uma questão que é fundamental para mim. Como você disse, os 4 princípios que mencionou são essenciais, mas onde entra a propriedade intelectual nisso? No fim das contas, a economia mundial, como você disse, agora eu também sou culpado disso. Como empreendedor, porque parte da minha inovação, também foi meu fracasso, porque você quer inovar demais, como você disse, não é só sobre, digamos, se eu tenho, no meu caso, temos 2 milhões de seguidores, mas demorei anos para monetizá-los. Antes disso, foram necessários milhões para comprá-los ou fazê-los crescer organicamente. Tudo que você compra e faz é para manter os números, mas no fim é sempre igual. Isso se aplica à propriedade intelectual. Como você gerencia e observa isso ao construir uma propriedade intelectual? Porque eu acho que esse é o maior desafio à medida que avançamos. Porque, claro, todos os princípios de economia e finanças sempre foram impulsionados por princípios, ok? Desde a história da humanidade, onde você tinha uma vaca como avaliação, ou o leite, e até o ouro, cobre, qualquer coisa que você usava nas moedas que utilizava. Até agora, muitos conceitos como dinheiro digital, economia criativa e do significado. Então, voltando às partes que você mencionou, e eu concordo com todas elas. Onde você coloca a propriedade intelectual e como você enxerga a propriedade intelectual? Porque você disse que está focando, pelo menos por enquanto, mais no Reino Unido e nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos da América há um grande foco em propriedade intelectual, na Europa também há um grande foco em propriedade intelectual, mas definitivamente, claro, você não pode pagar as contas com propriedade intelectual, embora haja muitas diferenças em relação a isso.
Eu gostaria de ouvir de vocês dois, provavelmente de você, Graham, Stephen, sobre o princípio de construir a plataforma, porque também é uma plataforma tecnológica. E Jim, do seu ponto de vista, lidando com PMEs, startups e grandes empresas. Sim, vou responder primeiro. Ele diz: propriedade intelectual. Você sabe, né? Surge a dúvida. Qual o valor da minha propriedade intelectual? E novamente vou voltar aos princípios básicos. O que é propriedade intelectual? Propriedade intelectual é algo único que você criou como uma maneira de fazer um processo, sistema ou tudo isso. E novamente, de forma bem simples, a propriedade intelectual só tem valor se para alguém, um comprador ou até mesmo para você como empresa, ela puder ser monetizada. Em resumo, você pode criar um código excelente, mas se não houver um caso de uso que agregue valor real à vida das pessoas e pelo qual elas pagariam, não adianta. Certo? E se isso não gerar algum tipo de lucro, realmente não vale muita coisa, ok? Então, a propriedade intelectual só tem valor na medida em que pode ser convertida em lucro futuro, certo? E agora existem diferentes maneiras de medir isso, certo? Deixe-me usar um exemplo prático. Vamos supor que você desenvolva um algoritmo, pode ser baseado em inteligência artificial, pode ser qualquer coisa que permita. Vou usar um exemplo conhecido: entregas em domicílio. Suponha que você crie uma propriedade intelectual ou algoritmo que torne essas entregas mais eficientes, certo? Uma propriedade intelectual. Isso pode ter muito valor para qualquer pessoa que esteja fazendo entregas em domicílio. Seja DoorDash, Target, Tesco ou outro, todos podem fazer entregas em domicílio. Por que isso é valioso para essas empresas? Se usarem esse algoritmo, terão rotas de entrega mais eficientes e podem reduzir o custo das entregas em domicílio. Eles podem fazer tudo isso para melhorar o atendimento ao cliente. Sabe, seus produtos podem ser entregues na sua porta em menos de 30 minutos, então isso reduz o custo de entrega dos produtos. Isso melhora a retenção dos clientes porque eles conseguem entregar em 30 minutos, enquanto os concorrentes podem levar 1 hora. E ao fazer isso, aumenta a lucratividade das pessoas que estão usando esse tipo de propriedade intelectual. Se você desenvolveu a propriedade intelectual, o importante é pensar quem pode usá-la e como vendê-la. Esse é apenas um dos componentes. O outro está ligado à propriedade intelectual. Você sabe como é fácil copiar. Se qualquer um pode copiar sua propriedade intelectual, por que comprariam de você? Podem simplesmente fazer sozinhos. Sabe, e é aí que coisas como marcas registradas se tornam importantes, coisas como proteção de patentes, todas essas coisas. Então, ter a ideia é uma coisa, a capacidade de transformar isso em ganho financeiro é outra. E aí, como você protege isso? Falamos sobre uma barreira e se é possível protegê-la. Podemos ter uma discussão interessante, inclusive, sobre inteligência artificial, só para argumentar. Você vê muitas empresas de inteligência artificial surgindo e dizendo: nós desenvolvemos essa novidade. Sério, o que eles desenvolveram, às vezes, é só um comando para o OpenAI ou para o Claude, ou seja lá o que for. Qualquer um pode fazer isso. O segredo não está na propriedade intelectual, mas em como você a utiliza, aplica e protege. É isso que quero usar. Outro exemplo bem simples, sabe, vamos supor que você tem um site chamado Search.com, ok, e você é o dono dele. Se você não tem esse domínio, alguém pode registrá-lo amanhã e tomar o Search.com de você. Isso tem algum valor? Não, então é por isso que existem proteções em torno disso, tipo, você é dono do domínio, você é dono da marca, então propriedade intelectual, marca, todas essas coisas. Trata-se do valor que isso pode gerar, quem é o dono e como proteger. Vou te dar uma resposta filosófica sobre isso, Denise, pois acho importante. A propriedade intelectual pode gerar ganho monetário para alguém? E isso é protegível? Esses são os dois blocos fundamentais. E do ponto de vista de geração de riqueza, se estamos fazendo uma avaliação de propriedade intelectual, só para argumentar, essas são as coisas que vamos analisar e meio que investigar através de um processo de avaliação. Concordo totalmente, esse é um ponto-chave na nossa análise dessas questões. E eu acredito que há uma falha na forma como educamos empresas e empreendedores, ou uma falta disso, porque eu não acho que exista qualquer tipo de educação sobre isso. E isso é um grande paradoxo, porque, claro, como você disse, existe toda essa empolgação em torno dessas avaliações, em torno do Vale do Silício, e aí vem a realidade.
E isso cria muitos choques, porque no momento temos todas essas camadas de, ok, grandes avaliações e depois a realidade. E ao mesmo tempo, claro, toda uma empolgação em torno dos influenciadores e todas essas coisas, porque, claro, alguns deles se tornam muito bem-sucedidos e, claro, as pessoas tentam imitar e assim por diante. Então, Jim, pegando a mesma pergunta, mas aplicando a sua experiência com pequenos negócios e não tão pequenos, alguns deles são de porte médio. Porque, por exemplo, uma das coisas que eu, no podcast que fizemos juntos, e claro, estamos no Reino Unido, eu e você, pelo menos, e uma das coisas que venho percebendo, apesar da economia do Reino Unido ainda estar entre as 6 maiores do mundo em tamanho e impacto, na verdade, provavelmente é ainda maior porque ainda tem um enorme impacto com a Commonwealth, além da educação e da inovação. Mas o desafio é que o que tenho percebido é realmente a quase inacreditável falta de consciência sobre essas coisas que estamos discutindo aqui. Então, como você vê isso quando se trata de avaliação realmente para um negócio? Porque, de fato, se eu for pedir um empréstimo em qualquer banco ou instituição financeira na Europa ou no Reino Unido, essa será a minha experiência. Ninguém se importa com a minha propriedade intelectual, ninguém se importa com o meu tráfego, ninguém se importa com isso. E definitivamente isso, na verdade, claro, vai de encontro ao que você disse, Gran. É fundamental não cair no paradoxo que temos, mas também olhar para a ponte. Então, eu vou olhar para essa ponte entre ganhar dinheiro e inovar, que é essencial. Sem inovação, você também desaparece. Você levantou várias questões sobre isso. Acho que Graham já cobriu todos os pontos sobre propriedade intelectual. Você está certo, a maioria não entende nem o básico e vou simplificar ainda mais. Em termos de se uma propriedade intelectual tem valor, bem, como qualquer coisa, o valor está quando alguém adquire outra pessoa por fazer isso. Muitos donos de negócios acham que merecem todo o valor por sua propriedade intelectual, mas com essa mentalidade nunca serão adquiridos. Uma das frases básicas que eu digo para todo dono de negócio que já aconselhei é essa: sempre que você for sair do seu negócio, a pessoa ou a entidade que vai adquiri-lo, eles precisam ganhar muito mais dinheiro com o seu negócio do que você jamais ganhou. E até que entendam esse princípio, nunca vão compreender os princípios básicos do que compõem esses valores. Então, muito disso é puro princípio. Frase. Quero dizer, nós somos feitos, todos nós somos naturalmente gananciosos como seres humanos. De qualquer forma, não vamos entrar no assunto dos problemas de obesidade, mas isso demonstra os princípios da ganância. Todos nós gostamos de ter mais daquilo que achamos que gostamos. Existem princípios básicos de educação que devem ser entendidos para situar o que é a propriedade intelectual e seu direcionamento. A questão secundária que você apresentou não está realmente relacionada à propriedade intelectual e em termos de levantar dinheiro para grandes ideias e para a propriedade intelectual e para onde ela está indo. Tudo começa de novo pelos primeiros princípios. O que essa propriedade intelectual pode gerar? Por quê? E como isso ocorre? Você pode proteger isso ou como pode controlar a influência sobre para onde isso está indo? Então, antes de tudo, você precisa ser capaz de fazer isso. Depois você precisa apresentar isso para quem pode te apoiar financeiramente. Então, pegar empréstimos em bancos ou instituições tradicionais é bem mais difícil para conseguir dinheiro nessas situações. Será que você está buscando no lugar errado? Quero dizer, porque isso é o mais provável de acontecer. De novo, é um choque de realidade que preciso dar com frequência aos donos de negócios. Eles comparam os princípios do custo de empréstimo em instituições tradicionais ao custo do dinheiro com investidores de equity, anjos ou de estágio inicial, que geralmente querem uma parte do negócio. Mas é claro, o dono do negócio pensa, eu não quero abrir mão de tanto assim, mas ainda preciso do dinheiro, porque olha como meu produto é maravilhoso, ou como minha propriedade intelectual é incrível, e simplesmente precisa haver um choque de realidade. Às vezes, é preciso sentar com eles e dizer, pare de ser ganancioso e querer ganhar sempre. Claro, todos gostaríamos de ter 1% ou 2% a mais para financiamento por dívida. Só quem está pronto para arriscar tudo apostaria nessa ideia. Acreditar que dará certo não garante o sucesso. Então, essa é uma questão complexa, porque você está realmente falando sobre uma educação da psicologia para os donos de negócios, e eu provavelmente até já toquei nesse assunto com você em algumas das nossas conversas particulares, em relação a você, como você define a realidade do que está buscando alcançar. Claro, você adoraria ter a melhor estrutura de financiamento possível para onde está indo. Então, entenda os princípios de como você protege sua propriedade intelectual e qual receita ela é capaz de gerar. E então,
Se você precisar do dinheiro de outra pessoa para transformar isso em monetização, vai ter que estar preparado para alguém te colocar em uma situação difícil. Quero dizer, essa é a melhor forma que posso descrever isso. Porque se você não aceitar esse princípio, no final das contas, o negócio simplesmente não vai funcionar. E não há nada de errado, quero dizer. E também acho que não há nada de errado com qualquer pessoa nos negócios passar por esse processo, porque ela pode fazer de novo. Alguém que domina a propriedade intelectual ou se destaca no que faz, seja na primeira ou segunda vez nesse processo. Ao dizer que alguém vai lucrar às suas custas, também há relação com quanto essa pessoa ganhará de você. Então, quando você está no estágio inicial, espere que eles ganhem muito mais dinheiro do que você vai ganhar. Mas à medida que você progride, pode até se tornar a pessoa que está ganhando dinheiro às custas de outra pessoa. Essa é a dura realidade, eu acho difícil de aceitar. Por isso, os donos de negócios têm outra expectativa. Eu não poderia concordar mais e eu adoro a forma como você colocou isso, porque eu acho que existe, claro, especialmente em empreendedores ambiciosos, um certo sentimento de se você é instruído, já tem uma narrativa sobre o Vale do Silício, né? Um tipo de educação e empreendedorismo, e então a realidade do restante da economia mundial. E isso é, para mim, provavelmente o maior desafio que temos, porque, claro, estamos no meio de, bem, uma espécie de bolha, que, de certa forma, se você olhar, eu estava lendo recentemente um estudo. Até recentemente, a maioria das empresas de tecnologia do mundo tinha muitas reservas de dinheiro. E no momento, isso na verdade não está acontecendo por causa da loucura da inteligência artificial em relação à escalabilidade, e isso, claro, está consumindo. Agora vou mudar um pouco a conversa, continuando sobre o Bisval. Estou especialmente interessado em como trazer isso para a realidade. Como você disse, Jimmy Grant. Se você olhar agora, e os números são, nós mencionamos alguns dos números antes. Eu não vou repetir e tudo pode acontecer. Então, provavelmente não vou olhar para nenhuma fotologia. Mas definitivamente o nível de infraestrutura que precisamos para continuar com a inteligência artificial está em parte impactando a economia mundial e há muitos artigos falando sobre a inteligência artificial impactando a economia mundial. Mas o elefante na sala é que a inteligência artificial pode ser uma ferramenta fantástica para a produtividade, mas no momento tem sido uma ferramenta de divisão e uma ferramenta para muitos desafios. Até o governo do Reino Unido mostra como a inteligência artificial pode aumentar a produtividade. O impacto dessas mudanças e como a tecnologia transforma nossas vidas me deixam com sentimentos mistos, por isso quero conversar novamente com vocês. Então, olhando para a sua experiência, essa pergunta é para você, Gran. Você já trabalha com avaliações para várias organizações diferentes. E nós lidamos com corporações, eu lidei com algumas dessas fusões e aquisições, captação de recursos para startups e saídas, e fatores econômicos. Então, pela sua experiência, e tenho certeza de que você tem dados, como você vê esse nível de Bisval e o produto, e os problemas que vocês estão resolvendo, e quais são os maiores problemas que vocês estão encontrando quando se trata dessas áreas? Só para entender, você quer saber por que que as pessoas usam o Biswell, ou por que que precisam de avaliações, ou quer algo mais específico? Mas Bisval está resolvendo os problemas em torno das questões que mencionei antes? Sim, então quero dizer novamente, vou simplificar isso. Você mencionou essas palavras várias vezes. Sabe, no final das contas, a gente tenta cortar todo o ruído e chegar ao ponto de chegar nas questões reais, princípios fundamentais, mais uma vez. Então, o que tentamos fazer é cortar as notícias, fugir de todo o hype, e vou te dar um exemplo de algumas estatísticas. Então, quando olhamos por que as pessoas estão fazendo avaliações para Biswell, certo, cerca de 30 das avaliações que vemos são para alguém que está comprando ou vendendo um negócio, cerca de 20% das pessoas estão passando por uma disputa, pode ser um divórcio, uma separação de sócios ou qualquer que seja o caso. Aproximadamente 30% estão só no planejamento estratégico. Estou montando um negócio e quero saber quais alavancas devo acionar. O restante são pessoas buscando captar recursos e afins. É para entender. É útil entender porque as pessoas fazem avaliações e o que percebemos com isso.
Quero só comentar rapidamente sobre essa questão do Vale do Silício e a parte de captação de recursos que vemos e como resolvemos isso. Temos esse princípio sobre o qual falamos, onde o otimismo encontra o realismo, certo? E vou aprofundar um pouco mais sobre isso. Sempre que algo novo aparece, como agora com a inteligência artificial, se olharmos para a nossa história, especialmente para quem já tem certa idade, se você voltar para os anos 90, era a bolha da internet. Se voltar 50 anos antes disso, era a industrialização e todas essas coisas, sabe? Então, ao longo dessas coisas, o que acaba acontecendo é que surge a próxima grande ideia e as pessoas investem dinheiro para, tipo, você sabe como elas desenvolvem essa próxima grande ideia? Certo, e o que tentamos fazer é meio que separar essas duas coisas. Então, é aí que o otimismo encontra o realismo. O realismo é, certo, eu tenho essa ideia, qual é o meu plano de negócios, quem são meus clientes, como vou atender isso, como vou fazer isso crescer, certo? E 90% dos negócios estão nesse domínio, certo? Porém, e talvez essa seja a diferença entre, vamos chamar de Vale do Silício e os grandes bancos. Quando surge uma grande ideia a provedores de capital e capitalistas de risco, na verdade, eles não estão interessados, para ser honesto, eles não estão interessados em ter 100 empresas crescendo 10% ao ano e ganhando um pouco de dinheiro. O mundo do venture capital e o Vale do Silício, em particular, estão procurando aquela grande ideia que vai crescer 1000 vezes. Ok, esse é o modelo de capital de risco. E a realidade é que sim, é assim que o capital de risco funciona. Eles querem uma grande ideia que seja tão grande que se torne o próximo Airbnb, o próximo Uber, o próximo. Eu não sei, só estou citando alguns nomes porque eles podem se dar ao luxo de perder dinheiro em 99 dessas coisas, a gente realmente não sabe disso. Isso é basicamente um palpite, por isso tanto dinheiro é investido. As pessoas veem a inteligência artificial e se perguntam: qual é a grande ideia? Isso vai crescer tanto que vamos criar algo absoluto? Qual será o próximo Facebook? O que você acha vindo de uma válvula de ônibus? Do meu ponto de vista, sendo direto, esse não é o jogo que jogamos. Na verdade, estamos tentando atender os outros 99% dos negócios para os quais isso provavelmente nunca vai acontecer e ajudá-los a entender isso. Porque é isso que realmente sustenta a economia global. Essas são as coisas que realmente importam. Sei que estou meio confuso aqui, Denise, mas isso é muito importante de entender. Acho que em inteligência artificial, como em cripto, há muito dinheiro envolvido. Mas afinal, é só uma grande ideia? Sinceramente, para a maioria dos empresários, isso é uma distração se você quer construir um negócio. Você mencionou estatísticas antes. Acho que nos Estados Unidos da América, 98% dos negócios faturam menos de $1 milhão ou algo próximo disso. Ok, como você apoia esse pessoal? Conforme você sobe na cadeia, infelizmente, os recursos destinados a isso diminuem. As pessoas adoram grandes ideias e querem participar de algo significativo, como ser a primeira a viver em Marte. Isso faz parte da natureza humana. Ao longo da história, exploradores e descobridores sempre estiveram presentes. Precisamos disso e, de algum modo, conciliar essas duas realidades no caminho. E eu não acho que exista uma resposta fácil para isso. Novamente volto ao simples. Pare e pense qual problema está resolvendo, como agrega valor à vida de alguém. Se você está agregando valor à vida de alguém, então você realmente pode criar valor sem isso. É barulho, e você precisa filtrar todo esse barulho. Então, Denise, não sei se respondi totalmente a sua pergunta, mas são nessas coisas que a gente se perde. Dê esse passo para trás e faça as perguntas fundamentais. O Vale do Silício nem sempre faz isso, mas está em busca dessas respostas. Vou dar um exemplo de aposta, talvez ruim. Você não pode apostar no duplo zero, zero ou verde na roleta. Se pudesse, as chances seriam muito altas. Ok, eles não estão apenas apostando no preto e no vermelho. Certo? Então você precisa entender qual jogo está jogando. Você está jogando o jogo do Vale do Silício ou está jogando outro jogo? Que você quer proporcionar uma boa vida para você, sua família e aqueles ao seu redor. E para a maioria das pessoas é aí que está a ambição delas. Primeiro, entenda qual jogo está jogando e só então reflita a partir dessa perspectiva.
Palavras sábias, eu adoro a forma como você colocou isso. E isso é algo que eu realmente acredito que é muito importante, de fato. Primeiro, para eliminar essa dualidade e a ausência de narrativas, partimos da teoria. Já tratei das grandes questões, agora quero ir para as práticas e ver como funciona. Valor de negócio. Então, e eu acho que se você pudesse passar por um ou dois estudos de caso, por exemplo, poderia ser, por exemplo, acho que uma coisa que vocês mencionaram e que provavelmente eu não tinha pensado muito sobre isso, como você disse, muitas avaliações vêm de pessoas em divórcio que precisam avaliar a empresa, o que realmente acontece. Sim, é verdade, mas às vezes você só percebe quando faz ou quando precisa passar por isso. Mas também um caso tipo dois ou três estudos de caso que você tenha e queira compartilhar com o público. Quais seriam os passos gerais? Depois teremos a demonstração do produto separadamente. Eu sei que já passamos de uma hora, então quero ser abrangente só para encerrar, mas tem muita coisa boa aqui. Acho que, Denise, vou simplificar mais ainda e focar em um estudo de caso. É um cliente real nosso e farei algo que todos entendam. Era uma empresa de mídia no Reino Unido. Eles já existiam há cerca de 10 anos e a mídia, obviamente, mudou bastante. Há 20 anos, mídia era anunciar na televisão no horário nobre. Hoje, os negócios mudaram. Não sei como se consegue visibilidade na busca por inteligência artificial. Então, esses são tipos de negócios que evoluíram. Então, é um negócio de mídia. Eles estavam faturando 10 milhões de libras por ano e eles estavam lucrando, em termos de lucro líquido, 1,5 milhão de libras por ano em dinheiro de fato. Eles tinham um grande cliente, e vou mencionar: o cliente era a BBC. A BBC era responsável por 50 a 75% do faturamento deles, sendo seu principal cliente. E a maior parte da receita deles era baseada em contratos, então estavam trabalhando com grandes lucros. Esse era um fundador que, você sabe, já estava no ramo há um tempo e ele realmente estava procurando sair. Ele estava com seus 50 e poucos, 60 e poucos anos, querendo se aposentar, e veio até nós para dizer: bem, escutem, na verdade, quais as opções dele, qual o valor do negócio e se pode financiar sua aposentadoria. Ele queria se mudar e comprar uma casa no sul da Espanha. Este é um exemplo prático. Ele precisava de 8 milhões de libras para a aposentadoria desejada, então veio até nós e disse: olha, na verdade, antes mesmo de pensar em vender meu negócio, quanto ele vale e o que posso fazer com isso? Então, estou desenhando um cenário aqui, bem simples. E nós avaliamos o negócio para ele, e o valor do negócio ficou em cerca de 3,5 milhões de libras, e ele ficou chocado. Ele disse: ah, mas eu ouvi dizer que empresas de mídia são vendidas por uma vez a receita. Então, na cabeça dele, ele esperava que pudesse vender esse negócio por 10 milhões de libras, mas não conseguiu meio que. Quando dissemos que era 3,5 milhões, ele ficou chocado e não entendeu por que era tão baixo. E então passamos por um processo de realmente mostrar para ele por que o negócio valia apenas 3,5 milhões. O que ele precisava fazer ao longo do próximo ano, 2 ou 3, para realmente aumentar o valor disso. Então, traçando um pouco desse cenário, mas esse é um exemplo típico de um cliente, é um nível micro. É um exemplo muito fácil que eu acho que muita gente consegue entender, mas os princípios aqui são absolutamente essenciais e fundamentais. E o que fizemos com ele foi mostrar, ao fazer 3 ou 4 mudanças-chave naquele negócio. Todas elas exigiram um pouco de tempo e energia para fazer essa mudança. Como ele poderia transformar isso em um negócio que valesse 10 milhões de libras e alguém pagasse esse valor sem precisar fazer earn-out ou outras exigências sofisticadas? Este é um estudo de caso real que tratamos nos últimos 18 meses. São 90% das perguntas que recebemos de empresas assim. Ok, sim, de 10 a 100 milhões de libras em faturamento dólares, sabe? A gente chamaria isso de empresas de médio porte inferior até médio porte. Mas os mesmos princípios valem para uma pequena e média empresa menor ou uma startup. Podemos detalhar mais, se quiser. Isso é incrível e muito importante. Então, Grande, se pudermos fazer isso agora, se quiser, a Nasi quer acrescentar. Essa é uma experiência incrível e para quem nos ouve, há várias iterações. Se você é empresário, primeiro entenda a realidade do seu negócio, como já foi dito.
Depois, em segundo lugar, as formas de avaliar os diferentes números. Em terceiro, pode haver inações ou listas de tarefas. E uma vez que você entende isso, porque é aí que o seu negócio pode se tornar mais lucrativo, você realmente pode encontrar novas formas de otimizar o seu negócio, que é exatamente o que tenho tentado fazer nesta série e com as pessoas. Então, eu vou clicar, vou compartilhar minha tela em 1 segundo e vou usar um exemplo. Vou chamar o dono desse negócio de Alan Smith, da Brightwave Media. Então, a forma como nós avaliaríamos esse negócio, e isso aqui é meio que um relatório resumido de tudo o que capturamos, é que nós passamos a conhecer o negócio. Esses fatores definem o risco e a estrutura legal do negócio, seja empresa ou empresário individual. Não vou detalhar todos os itens. O setor em que eles operam no país e por que o país é importante. Isso define coisas como a taxa de inflação, o risco do país, o tamanho do mercado. Se tudo o mais for igual, uma empresa nos Estados Unidos tem um mercado muito maior que nas Seychelles. Portanto, o país faz diferença. Usando um exemplo talvez ruim, a taxa de inflação faz diferença para empresas em locais como Takaya ou Argentina, com inflação alta, em contraste com países de baixa inflação. Então, nós conhecemos o negócio no tamanho da empresa e entendemos o risco associado a isso. O próximo passo é entender como o negócio lucra. A questão central é como você ganha dinheiro. E qual é a qualidade dos ganhos nesse negócio? Então, você pode ver minha tela, nesse caso, o estudo de caso que eu uso. Eles estão faturando 10 milhões de libras por ano, tem um custo de vendas de 3 milhões de libras, e esse valor é pago para os contratados. E o que mais? Duas perguntas importantes são: qual porcentagem da sua receita vem dos seus grandes clientes? Então, falamos aqui sobre risco de concentração. Se você tem um grande cliente e esse cliente decide que quer ir para o seu concorrente, o seu negócio está em risco. Ok, então o risco de concentração não é um fator chave para todo negócio. E então, receita recorrente é: quantos dos seus clientes voltam para você e com que frequência eles voltam? Se você se lembra, falamos antes sobre os princípios da repetibilidade dessa receita. Então, se você tem clientes fiéis e leais que sempre voltam, obviamente o seu negócio vale mais. Então, a pergunta que fazemos é: qual porcentagem da sua receita é renda recorrente? Depois passamos pelos chamados ajustes de normalização. Então, você sabe como é se você é o fundador de um negócio e não está recebendo um salário, ou alguém que está adquirindo você, eles vão ter que pagar um operador ou diretor-geral para administrar esse negócio. Então, qual seria o valor de mercado justo para o proprietário do negócio? Sabe, você possui um imóvel, talvez você esteja administrando o seu negócio de casa e não esteja pagando aluguel, mas se alguém tivesse que adquirir esse negócio de você, essa pessoa teria que arcar com o aluguel. Então você entende, existem despesas com aluguel e quais são as outras despesas operacionais em dinheiro. Então, antes de tudo, você precisa entender como esse negócio gera receita. Então, neste exemplo aqui, você soma todas essas coisas. Chegamos a um lucro líquido básico em dinheiro de 1,5 milhão de libras por ano. O próximo conjunto de perguntas que fazemos é sobre como você gerencia seu capital de giro, sabe? Então, existe algum excesso de caixa no negócio? Suponha que você teve lucros nos últimos 10 anos e possui 10 milhões de libras parados em uma conta de investimentos sem uso no negócio. Tecnicamente, isso é excesso de caixa. Você não precisa desse dinheiro para pagar salários, não precisa dele para fazer todas essas coisas, mas se houver qualquer excesso de caixa, você precisa levar isso em consideração. O principal sobre o capital de giro é o seguinte: é muito bom ter receita, mas se você não consegue receber isso dos seus clientes, não adianta muito. Então, quanto tempo seus clientes demoram para te pagar e em quanto tempo você paga seus fornecedores? Então, esses são os fundamentos do que chamamos de capital de giro. Então, o mais importante é o seu balanço patrimonial. Você tem algum equipamento que tenha valor? Você tem dívidas com banco ou terceiros? Neste caso, eu disse não, você não deve. Mas digamos que o seu negócio vale 10 milhões de libras, mas você tem um empréstimo no banco de 10 milhões de libras. Se você vender esse negócio, terá que quitar o empréstimo com o banco. Então, basicamente, ele não vale nada depois de quitar seus credores ou financiadores. Agora quero fazer uma breve transição para o mundo do Vale do Silício e capital de risco.
O que muitos fundadores que levantam dinheiro esquecem é que primeiro eles têm que pagar seus financiadores e só depois podem se pagar. Isso já é uma discussão à parte sobre começar do zero ou aceitar investimento. Mas você tem que pagar seus credores primeiro e, mais importante, tem coisas como as expectativas de crescimento. Não importa quanto você ganha agora, mas sim o potencial de ganhos futuros. Qual a taxa de crescimento do seu negócio? Em que fase está seu negócio? Ele está crescendo? Você precisa fazer mudanças? Como é sua estrutura de despesas? Se você tivesse que dobrar a receita, conseguiria fazer isso sem dobrar os seus custos? Ou se tivesse que dobrar a receita, teria que gastar muito mais para possibilitar isso? Por que isso afeta a lucratividade? Fazemos essa pergunta ousada no nosso processo. Essa é uma visão simplificada. Mas o que acontece se você tirar 3 semanas de férias? Isso é meio que perguntar: o quanto o negócio depende de você como fundador, ou ele consegue operar sozinho? Porque quem vai adquirir o negócio quer saber, sabe, se eu comprar o negócio de você e você sair, ele continua dando lucro? Fazemos uma pergunta provocativa. Se você tirar 3 semanas de férias, o que acontece? E agora? Nesse caso, o negócio é lucrativo, tem uma concentração de clientes relativamente alta, e se o dono tirar 3 dias de férias, certo? Bem, o negócio está com problemas, certo? Então, esse é o estudo de caso que apresentamos e vou mostrar o que isso significa em termos de resultado de avaliação. Então, se voltarmos para esse cliente, vou usar exatamente esse exemplo aqui. Nós fazemos a avaliação e ela nos dá os resultados. Então, neste caso, o negócio vale 36 milhões de libras. Como mencionei antes, temos 3 metodologias, não vou entrar nos detalhes técnicos disso, mas fazemos um fluxo de caixa descontado, que é a sua lucratividade futura. Analisamos os lucros passados e também o valor patrimonial líquido. O valor patrimonial líquido é como se você fechasse o negócio. Por quanto você conseguiria vender os ativos? Então, esse é o cenário básico que fizemos nesse negócio. O que a nossa plataforma e ferramenta permite que você faça é ir lá e dizer: ok, como eu disse antes, esse cara queria sair com 10 milhões de libras, isso permite que você pegue essa avaliação e faça algumas alterações. Então, nesse caso, o dono está fazendo todo o trabalho. Ele não pode tirar nem 3 dias de férias. O que isso permite que você faça é dizer: bom, na verdade, vamos criar uma estratégia para esse negócio. Na verdade, precisamos contratar um segundo em comando para esse negócio, então vamos dar uma olhada aqui e dizer: ok, para contratar um segundo em comando, precisamos de um operador, um diretor-gerente, que vamos pagar 160 mil libras por ano. Praticamente, o que essa pessoa vai fazer no negócio? Ok, ela vai se concentrar em encontrar outros contratos, eliminar a dependência daquele grande contratante. A BBC, como mencionei, vai reduzir a dependência de um cliente crítico para 25 a 50. Eles também vão mudar de uma renda baseada em projetos para uma mais focada em anuidades e contratos de retenção. Eles vão focar no crescimento, então vão fazer esse negócio crescer de 10 a 15 por ano. Então eu vou girar aquele pequeno botão. E por causa disso, porque agora o dono tem algum apoio. E esse é um exemplo bem simples. Agora ele pode sair por 3 semanas e o negócio não para, certo? Isso permite simular o cenário como em um jogo de guerra. Então, eu refaço essa avaliação e, como você pode ver aqui, o que acontece é que, de repente, agora isso é o que acontece. O negócio valia 37 milhões atualmente. Ao fazer algumas dessas mudanças, que obviamente levam tempo para implementar e crescer, e assim por diante, você pode ver que ele poderia valer 9 milhões de libras. E este é um exemplo prático real, Denise, de como um proprietário de empresa precisa pensar sobre isso. Agora, ele tem tempo para ir e dizer: ok, se eu fizer essas mudanças, isso é o que vai acontecer com o valor agora. Agora, nem todo cenário vai resultar em um aumento de valor. Mas se você, como dono de empresa, entende essas verdades, foca no que realmente tem valor. Este é um exemplo simples, mas espero que mostre a quem ouve como pensar sobre isso. Agora, os mesmos princípios se aplicam, seja você uma empresa de 100 milhões de dólares ou uma empresa de 1 milhão de dólares.
Apenas a complexidade, talvez, de alguns desses insumos, a complexidade de algumas dessas estratégias é diferente, mas esse é só um exemplo muito simples que, espero, ilustra como pensamos sobre o mundo agora. Negócios mais complexos podem exigir divisão em vários componentes, o que quer que seja, mas, em essência, esses primeiros princípios que demonstrei se aplicam a qualquer negócio. E é assim que analisamos e enfrentamos o problema da avaliação para um proprietário de empresa. Jim, não sei se você quer acrescentar algo, mas espero que seja simples o suficiente para entender. A complexidade nos bastidores não desaparece. Acho que a equipe da Bisval faz o trabalho pesado ao determinar o risco e realizar todo esse processo. É aí que usamos a tecnologia, acho, para garantir que estamos usando os insumos certos, as taxas de risco corretas, os múltiplos de mercado adequados, todas essas coisas boas. Mas, essencialmente, você precisa transmitir essa mensagem a um empresário, um advogado de divórcio ou um captador de recursos, de modo que você conte a história de forma simples e convincente. Acho que a única coisa que eu pediria não é realmente nossa, mas isso só reforça o fato de que essa demonstração específica que você acabou de ver é o que chamamos de nossa avaliação consultiva. Então, ela está ali para ajudar os donos de negócios a entenderem seus números e dar a eles o aconselhamento necessário para conseguirem movimentar a organização autônoma descentralizada. Com relação ao que pode ser uma avaliação, ela não é abrangente o suficiente caso uma avaliação seja necessária para outros fins. Como em tudo, trata-se do que é apropriado implementar quando necessário. Isso não sei, disse Scrum. Todo o trabalho pesado é feito nos bastidores para tornar isso simples para os proprietários, mas é só para colocar em perspectiva. Se você está passando por um divórcio, como mencionamos antes, Denise, os tribunais vão investigar isso, e normalmente você terá duas partes querendo valor, uma vai querer que seja bem alto e a outra vai querer que seja bem baixo. Por razões óbvias, em termos de acordo financeiro, então isso exigiria muito mais. Esse é o melhor trabalho na nossa visão, pois chegamos a uma avaliação que podemos defender com base em todos os critérios. Isso é o essencial. Mas acho que o princípio dessa demonstração deve ficar claro em termos bem simples. Por que você não iria querer saber quanto vale o seu negócio hoje? E por que você não iria querer saber o que precisa mudar no seu negócio? Valorizar muito mais não significa querer vender, apenas tornar o negócio mais eficiente e competitivo para o futuro. Só acrescentaria isso, foi apenas essa colocação. Muito obrigado. Tem sido realmente um aprendizado para mim também, porque mesmo que você esteja se aprofundando nessas coisas, sua vasta experiência é incrível. Discutimos questões importantes e também assuntos práticos. Eu provavelmente sugeriria uma segunda sessão, acho que Jim será o primeiro. Acredito que falta muito conhecimento sobre essas coisas. Esse é, para mim, um tema muito caro em ambos os sentidos. É por isso que eu criei a empresa ABC e, à medida que entro na rede de influências e na rede de PMEs, acredito que isso é mais importante do que nunca. Primeiramente, agradeço a vocês dois por estarem aqui há algumas horas. Vamos divulgar isso em todos os lugares, depois compartilhar os links e promover o trabalho de vocês, tanto na plataforma Visvault quanto nos diferentes canais onde vocês estão visíveis online. Tenho certeza de que muitos empreendedores e pequenas empresas vão aprender com isso. E o que eu sugeriria provavelmente, como vocês disseram, voltar ao básico, não complicar demais e fazer o seu próprio trabalho direito. E isso é realmente uma conquista impressionante que vocês conseguiram aqui. Então, parabéns, Gran. E eu também gostei disso, da maneira como você responde as perguntas com muita profundidade de experiência, mas também com uma abordagem muito pé no chão que abrange diferentes áreas. E claro, Jim, você continua trazendo sua genialidade na simplicidade, mas também na abordagem pé no chão que precisamos. Denise, só quero agradecer pelo prazer de estar aqui hoje e por nos receber. Como você mencionou, é um tema tão amplo e nós literalmente só arranhamos a superfície dele. Poderíamos facilmente fazer uma série de 10 episódios sobre isso. E cada um desses componentes, nós nem chegamos a arranhar a parte de inteligência artificial e como pensamos sobre isso. Então, sabe, eu acho que só para o público ou para quem estiver ouvindo, como você pode ver, nós somos incrivelmente apaixonados por simplificar essas coisas, tornando-as compreensíveis. Um podcast de 90 minutos tem limitações do que pode ser feito.
Se alguém tiver dúvidas, Denise, podem entrar em contato com você. Os dados de contato estarão disponíveis. Tanto eu, o Jim e o restante da equipe valorizamos o lado humano e queremos passar nosso tempo em contato com as pessoas, construindo o negócio, interagindo com clientes e parceiros reais e dedicando muito tempo à educação sobre isso. Quando as pessoas entendem, o resto fica fácil. Então, Denise, obrigado. Eu realmente aprecio a plataforma e, você sabe, espero que possamos interagir novamente em breve. Muito obrigado. Não, foi uma honra para mim e, com certeza, como você disse, quero repetir isso. Acho que hoje quero que as pessoas absorvam desde a parte maior até a menor. Como você disse, é assim que a inteligência artificial funciona para melhorarmos. Gosto da sua plataforma porque oferece oportunidades de crescimento. Também não discutimos o custo, pois o setor de avaliação é muito caro e a maioria das startups e PMEs não consegue pagar por ele. Vamos abordar isso sim. Vou preparar uma segunda parte mais detalhada. Acho que podemos criar uma ótima série, até trazendo empreendedores para participar. Muito obrigado e obrigado ao Jim pelo contato e parabéns, Graham, pelo excelente trabalho. Sem problema, posso só finalizar com um ponto? Sim, só em relação ao que fazemos com avaliações, quero dizer. A roda foi inventada em 4000 a.C. E só em 1972 que alguém teve a ideia de colocar rodas nas malas. Agora, que idiota no mundo carregaria uma mala sem rodas embaixo? E Biswal fazendo isso, para os empresários pode ter levado tempo para entenderem o valor do negócio, mas somos o suporte deles. Por isso sou tão apaixonado por isso e me pergunto por que ninguém fez antes. Mas não levou 6.000 anos para fazermos isso? Só queria acrescentar isso. Eu adoro, eu adoro. E de fato, esse nível de conhecimento prático é fundamental. Esse é um dos maiores desafios, pois minha educação me direcionou à narrativa do Vale do Silício, ignorando outras realidades, a menos que você esteja lá. A 90 a 99%, então precisamos ser realistas. Obrigado, pessoal, foi uma honra e nos veremos novamente. Dois desses insights fantásticos que vocês trouxeram para o nosso podcast e para os nossos ouvintes. Acho que todos podem aprender muito com isso. Sei que você quer encerrar, mas terei a última palavra. Jim conta essa história e tem tanto cabelo grisalho porque lembra da invenção da roda, já que nasceu um ano antes. Adorei. Agora, o principal é a parte humana. Muito obrigado. E como você disse, Jim, os cabelos brancos é maturidade e sabedoria. Obrigado também, Graham. Obrigado. Certo? Obrigado por assistir. Deixe suas opiniões, perguntas ou sugestões de temas para o próximo episódio nos comentários. Minha equipe e eu lemos tudo e vamos adaptar os próximos vídeos pelo seu feedback. Inscreva-se para não perder o próximo lançamento. Até a próxima. Mantenha-se saudável e bem informado.